Muito bem, né? Vamos começar aqui a resolução de mais uma lista de exercícios. Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre movimento circular. Bom, primeira questão. Primeira questão diz o seguinte. Qual é a frequência de giro das rodas de uma bicicleta cujos raios são de 0,25 metros e que estejam se deslocando a π sobre 4 metros por segundo? Então vamos lá, né? Bom, vou só anotar os dados aqui. O raio é de 0,25 metros e a sua velocidade linear, no caso, é de π sobre 4 metros por segundo. E ele quer saber a frequência F. Bom, sabemos o seguinte, por exemplo. A velocidade é igual a o produto entre a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular, por sua vez, eu posso calculá-la de várias formas diferentes. Por exemplo, utilizando essa expressão, que diz que ela é igual a 2π sobre o período t, certo? E a partir dessa fórmula aqui, a gente deduz o seguinte, que a velocidade angular ela também pode ser dada como sendo 2π vezes a frequência f. Por quê? Porque período t é igual a 1 sobre f. Ou seja, isso é a mesma coisa de dizer que a frequência f é igual a 1 sobre o período t. Tá? No caso, eu estava aqui com 2π sendo multiplicado por 1 sobre t. O t estava no denominador. Bom, logo, posso fazer o seguinte. Eu vou determinar a velocidade angular e em seguida vou aplicar na segunda forma para determinar a frequência f. Daí eu tenho o seguinte. Velocidade sendo igual a velocidade angular vezes o raio. Bom, a minha velocidade aqui vale π sobre 4. Isso aqui é igual a velocidade angular vezes o raio, que é 0,25 metros. Certo? Bom, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer uma multiplicação aqui, multiplicar meios por extremos, certo? Ou eu posso perceber o seguinte, veja só. 0,25 metros, isso aqui é a mesma coisa que 1/4 de metros, correto? Eu divido 1 para 4, eu acho 0,25. Então eu posso fazer essa substituição aqui. Qual é a vantagem de fazer isso? Eu vou eliminar alguns cálculos com decimais. Por exemplo, então eu fico com a velocidade π sobre 4 sendo igual a velocidade angular vezes o meu raio, agora escrito na forma de fração, que vale 1/4. Certo? Bom, daí eu tenho o seguinte, ó. Posso cortar ambos os denominadores, tá? Na prática eu estou multiplicando ambos os membros por 4. Daí eu concluo que π é igual a velocidade angular, ou seja, a velocidade angular é igual a π radianos por segundo. Então, ó, feito isso, agora o que a gente precisa fazer? Determinar a frequência. Para isso, eu sei que velocidade angular é igual a 2π
vezes a frequência f. Substituindo, ó, velocidade angular, que eu achei sendo π, isso aqui é igual a 2π vezes a frequência f, tá? Ou 2π vezes a frequência f é igual a π, ou seja, 2π que está multiplicando é passar dividindo, a frequência f é igual a π dividido por 2π, certo? Bom, posso cortar π no numerador com π no denominador, ou seja, a frequência f é igual a 1 sobre 2. Ou ainda, se você preferir, 1 dividido para 2 dá meio, ou seja, a frequência f é de meio Hz. Zero vírgula 5 Hz. Muito bem. Próxima questão. Bom, a próxima questão diz o seguinte, ó. Durante uma hora, o ponteiro dos minutos de um relógio de parede executa um determinado deslocamento angular. Nesse intervalo de tempo, sua velocidade angular em graus por minuto é dada por... Muito bem. Então, veja só. Bom, eu quero determinar a velocidade angular, certo? E aí, veja só. Como a gente está falando do ponteiro dos minutos, o tempo necessário para que ele dê uma volta completa, tá? Faça um movimento circular e dê uma volta completa, esse tempo é de 60 minutos. Então, eu vou dizer que ΔT é igual a 60 minutos, certo? E nesse intervalo de tempo, o deslocamento angular, ΔΦ, vai ser dado por... Bom, ele vai percorrer, certo, a circunferência completa, tá? Corresponde a 2π radianos, certo? Ou isso aqui corresponde aos 360 graus da circunferência, certo? Como ele quer em grau por minuto, eu vou usar a medida em graus. Então, eu vou dizer o seguinte, que a minha velocidade angular média vai ser igual a o meu ΔΦ dividido por ΔT. Ou seja, velocidade angular vai ser igual a 360 dividido por 60. A gente pode cortar 0 no numerador, 0 no denominador, e basta dividirmos 36 por 6, que vai dar 6, certo? Ou seja, a alternativa B. Próxima questão. Muito bem. A próxima questão diz o seguinte. O sistema cardiovascular do organismo humano, do qual o coração é o órgão principal, tem a finalidade de fazer circular o sangue pelo corpo. A quantidade de contrações realizadas por minuto determina a intensidade da frequência cardíaca, que oscila de acordo com as necessidades do organismo. Um atleta, por exemplo, pode ter uma frequência de 60 batimentos por minuto, isso em repouso. Então, ele pede, calcule, letra A, a frequência cardíaca desse atleta em Hertz, certo? Bom, ele diz aqui o seguinte, que a frequência em batimentos por minuto é de 60, certo? Só que ele quer que a gente dê essa medida em Hertz. Bom, para transformar
essa quantidade de batimentos por minuto em hertz, basta que a gente divida por 60. Por quê? Porque em 1 minuto há 60 segundos. Então eu vou dizer o seguinte: essa frequência medida em hertz vai ser igual a 60 dividido por 60. Ora, 60 dividido por 60, 1. Então, a frequência cardíaca desse atleta medida em hertz é de 1 hertz. Bom, na letra B, ele diz o seguinte: ele quer que a gente determine o período entre um batimento e outro em segundos. Bom, no item A, a gente determinou que a frequência valia 1 Hz. E para que a gente possa calcular o período, é só aplicar na fórmula que diz que o período T é igual a 1 sobre a frequência F. Substituindo, eu tenho que o período T é igual a 1 sobre 1, tá? Que é o valor da nossa frequência. E 1 dividido para 1 ainda é 1. Ou seja, esse período é de 1 segundo. Bom, próximo item. No item C da questão 3, ele diz o seguinte: ele quer uma nova frequência em batimentos por minuto se o período de batimento diminuir em 50%, certo? Bom, se esse período diminuir 50%, como é que eu vou determinar esse novo período? Eu vou dizer que T2, ou seja, esse novo período, vai ser igual a o período que a gente achou antes, que era o T, vezes 50%, certo? E quanto é que vale esse período? No item B, a gente determinou que o período T, que é o período original, ele vale 1 segundo. Bom, então a gente só precisa fazer esse pequeno cálculo. Bom, o novo período vai ser igual a 1 vezes 50%, ou seja, 50 sobre 100. Aqui a gente pode fazer as devidas simplificações, cortar zeros, tá? Então, isso aqui também é equivalente a eu dizer que o novo período é igual a 1 vezes. Posso simplificar numerador e denominador por 5, certo? 5 dividido por 5 vai dar 1, e 10 dividido por 5 vai dar 2. Ou seja, 1 vezes meio é meio. Então, o novo período, certo? Se ele diminuir 50%, é de meio segundo. Só que ele quer que a gente determine a frequência, certo? Bom, para determinar a frequência, eu só preciso substituir na fórmula. Que fórmula? Eu sei que período T é igual a 1 sobre a frequência F. Bom, daí então é só a gente aplicar na fórmula, né? Então eu vou ter que o novo período que eu achei, 1 sobre 2, tendo que ser igual a 1 sobre a nova frequência que eu quero determinar, que eu vou chamar de frequência 2, F2, certo? Bom, multiplicando aqui meios por extremos, eu vou ter o seguinte: 1 vezes a frequência é a própria frequência, então F2 é igual a 2 vezes 1, 2, ou seja, a nova frequência seria de 2 Hz, certo? Bom, mas aí a pergunta que ele nos fez foi para determinar a frequência em batimentos por minuto. Bom, e para finalizar, como ele quer? Bom, então a nova frequência F2 vai ser igual a 2 vezes 60, certo? E 2 vezes 60 dá 120, ou seja, a frequência vai ser igual a 120 batimentos por minuto. Certo?
Bom, então esse é o valor da frequência se o período de batimentos diminuir em 50%. Próxima questão. Bom, na próxima questão ele diz o seguinte: as rodas gigantes, Estrela de Nanchai, na China, e a London Eye, na Inglaterra, são atrações muito disputadas. As cabines são dotadas de amplas janelas e ar-condicionados. Em qualquer uma delas, dar uma volta leva aproximadamente 30 minutos. Então, se esse é o tempo que leva para dar uma volta, então eu posso dizer que o meu período T é igual a 30 minutos, ou ainda que o meu período é de meia hora, certo? 0,5 horas. Aí ele diz: qual é a velocidade tangencial da cabine em km por hora de cada uma dessas rodas gigantes? E ele diz para a gente usar π como sendo igual a 3,14. Vou anotar isso aqui, ó. E aqui ele dá algumas informações sobre as rodas gigantes, tá? Bom, e a roda gigante da China tem um diâmetro de 160 metros, então significa que seu raio é a metade disso. Eu vou dizer que R1 vai ser 160 dividido por 2. Isso aqui vai dar 80 metros. E o raio da segunda roda gigante, a da Inglaterra, ela vai ser dada pelo seu diâmetro de 135 dividido por 2. Essa divisão não é exata, por hora eu vou deixar ela em forma de fração, certo? Bom, primeira providência que eu preciso tomar é determinar a velocidade angular, e para isso eu vou usar a expressão 2π sobre t, que é o meu período, certo? Porque uma vez que eu determino a velocidade angular, eu consigo determinar a velocidade tangencial aplicando na fórmula V igual a velocidade angular vezes raio, tá? Isso para cada uma das rodas gigantes. Muito bem. Vê só. Como ambas levam aproximadamente 30 minutos, né, para dar uma volta, tem o mesmo período, então basta que eu calcule a velocidade angular de uma delas, pois as velocidades angulares são iguais. Então eu vou dizer o seguinte: a velocidade angular vai ser igual a 2π, ou 2 vezes π, dividido por o período, que a gente achou como sendo 0,5, ou seja, isso aqui é equivalente a eu dividir 20π por 5, certo? Multipliquei numerador e denominador por 10 para eliminar a vírgula. Bom, e 20π dividido por 5 vão dar 4π. E agora eu vou substituir o valor de π que a questão me informou. Ou seja, a velocidade angular vai ser igual a 4 vezes 3,14. Certo? Bom, fazendo aqui um rascunho, 3,14 vezes 4, eu vou ter o seguinte: 4 vezes 4, 16. Vem 1 para cá. 4 vezes 1 é 4, com mais 1, 5. Certo? E 4 vezes 3, 12. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, isso aqui vai dar 12,56 radianos por hora. Certo? Bom, agora vamos determinar a velocidade tangencial de cada uma delas. Certo? Eu vou dizer que a velocidade tangencial da roda gigante 1, que é a da China, vai ser dada por a velocidade angular vezes o raio da roda gigante, tá? Então, essa velocidade vai ser igual a 12,56 vezes o raio que a gente determinou para ela, que é de 80. Certo? Bom, isso aqui é a mesma coisa da gente multiplicar 125,6 por 8, tá? Andei com a vírgula uma casa e eliminei
o zero, tá? Bom, vamos lá, fazer um rascunho aqui. Muito bem. Vou ter aqui 8 vezes 6, 48. Vem 4. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Vem 2. E 8 vezes 1 dá 8. Com 2, 10. Uma casa decimal. Uma casa decimal. Então isso aqui vai dar 1004,8 metros, certo? Por hora. Lembre que o raio está em metros. Bom, mas a questão, ela fez a pergunta em quilômetros por hora. Então, para transformar isso aqui em quilômetros por hora, basta que eu divida esse resultado por 1000, tá? Porque 1 quilômetro possui 1000 metros. Então, fazendo isso, tá? Eu vou ter 1004,8 dividido por 1000, certo? Que é uma conta bem simples. Isso aqui vai dar 1,0048 quilômetros por hora, certo? Ou ainda, se você preferir, você pode considerar isso aqui sendo aproximadamente 1 quilômetro por hora. Bom, mas isso é da roda gigante da China. Vamos fazer agora o mesmo processo para da Inglaterra. Bom, eu vou ter aqui o seguinte. Vou chamar de velocidade tangencial 2, e ela vai ser dada por a velocidade angular vezes o meu raio da segunda roda gigante, da Inglaterra. Bom, substituindo, eu vou ter que a minha velocidade vai ser igual a 12,56 vezes 135 sobre 2, certo? Bom, continuando, eu vou ter o seguinte. Essa velocidade vai ser igual a... Vou fazer o seguinte, vamos dividir 12,56 por 2, tá? Isso aqui vai nos dar 6,28, tá? Vezes 135. Bom, vamos fazer um rascunho aqui, ó. E vamos multiplicar. 5 vezes 8 dá 40, vem 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, vem 1. 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. Depois, 3 vezes 8, 24, vem 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 3 vezes 6, 18. Por fim, vou ter 1 vezes 8, que é o próprio 8. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 6, ainda 6. Bom, somando, vou baixar o 0. 4 mais 4, 8, certo? 1 mais 8, 9. 9 com 8, 17. Vem 1 para cá. 1 com 3, 4. 4 com 8 dá 12. 12 com 2, 14. Vem 1 para cá. 1 mais 1 dá 2. Com 6, 8. Duas casas decimais, então 1, 2 casas decimais. Então, eu vou ter
que a minha velocidade vai ser de 847,8 metros por hora. Então, essa velocidade vai ser dividida por 1000, certo? Ou você pode multiplicar também por 10 elevado a menos 3, certo? E daí você vai achar que a velocidade vai ser de 0,8478 quilômetros por hora, certo? Bom, ou novamente, se você preferir, você pode arredondar isso aqui um pouco para aproximadamente 0,85 quilômetros por hora, certo? Muito bem. Próxima questão. Questão 5. 3 engrenagens estão acopladas como mostra a figura. A engrenagem verde tem 100 dentes, então o número de dentes da engrenagem verde é igual a 100. Ela gira no sentido anti-horário a 20 RPM, ou seja, 20 rotações por minuto. Então sua frequência, a frequência da engrenagem verde é de 20 RPM. A engrenagem preta tem 40 dentes, então o número de dentes da engrenagem preta é 40. E a engrenagem cinza, 80 dentes, certo? Todos esses dentes têm o mesmo tamanho e ele pede para a gente calcular a frequência com que se movimenta a engrenagem cinza e determinar o seu sentido de giro, tá? Bom, então eu vou levar essas informações para cá, para baixo. Bom. Muito bem. Bom, sabemos o seguinte. Que a frequência da engrenagem A vezes o raio da engrenagem A tem que ser igual à frequência da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B, tá? Bom, e temos ainda o seguinte, que o raio é proporcional ao número de dentes da engrenagem, certo? Então eu vou ter, por exemplo, o seguinte, que o raio da engrenagem A sobre o número de dentes da engrenagem A é igual ao raio da engrenagem B sobre o número de dentes da engrenagem B, certo? Eu vou usar essas duas informações para resolver o nosso problema. Bem, então olha só. O que eu posso fazer? Eu conheço, certo, o número de dentes e a frequência da engrenagem verde e eu quero relacionar ela com a engrenagem cinza. Então veja só. Eu vou dizer o seguinte, que a frequência da engrenagem verde vezes o seu raio é igual a frequência da engrenagem cinza vezes o seu raio, certo? Bom, aqui eu vou fazer a pequena adaptação, tá? Eu posso multiplicar esse cara aqui, ó, da seguinte forma. Multiplicar, certo? Ambos os membros pelo número de dentes da engrenagem A aqui na minha fórmula. Então eu chego à conclusão que o raio da engrenagem A tem que ser igual ao número de dentes da engrenagem A vezes o raio da engrenagem B dividido pelo número de dentes da engrenagem B. Aí eu vou adaptar isso para a minha situação. Vê só. Aí eu vou ter o seguinte, que a frequência da engrenagem verde
vezes o raio da engrenagem verde, eu posso escrever como sendo o número, certo, de dentes da engrenagem verde dividido pelo número de dentes da engrenagem cinza vezes o raio da engrenagem cinza. Isso tudo sendo igual a frequência da engrenagem cinza vezes raio da engrenagem cinza. Bom, agora eu posso cortar raio à esquerda da igualdade e raio à direita da igualdade. Certo? Bom, daí eu fico com o seguinte. Frequência da engrenagem verde vezes número de dentes da engrenagem verde dividido pelo número de dentes da engrenagem cinza é igual a frequência da engrenagem cinza. Aí é só substituir, tá? Ou de forma equivalente, frequência da engrenagem cinza é igual a frequência da engrenagem verde vezes número de dentes da engrenagem verde dividido pelo número de dentes da engrenagem cinza. Logo, a frequência que eu procuro vai ser igual a pessoal, o número de dentes da engrenagem verde eu tenho, o número de dentes da engrenagem cinza eu tenho e tenho uma frequência da engrenagem verde, ou seja, substituindo 20 que multiplica 100, isso dividido por 80, certo? Bom, posso cortar 0 no denominador, 0 no numerador. Daí eu fico com o seguinte. Frequência da engrenagem cinza sendo igual a 20 vezes 10, 200. Isso aqui dividido para 8. Frequência da engrenagem cinza é igual a... Bom, 200 dividido para 8. Vou fazer aqui um rascunho. 20 dividido para 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 20, falta 4. Baixa aqui o 0. 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40, resto 0. Então, chegamos à conclusão que a frequência da engrenagem cinza é de 25 rotações por minuto. Aí, para fechar a questão, falta apenas a gente dizer o sentido de giro da engrenagem cinza. Para isso, basta a gente lembrar que em uma transmissão de rodas dentadas, tá? Ou de engrenagens, as rodas elas sempre giram em sentidos opostos às engrenagens. No caso, se essa engrenagem verde gira no sentido anti-horário, significa que a engrenagem preta gira no sentido horário e, consequentemente, a engrenagem cinza gira no sentido contrário à engrenagem preta, ou seja, ela gira no sentido anti-horário, certo? Então, o sentido de giro, então, seu sentido de giro é anti-horário. Tá bom? Bom, aí a gente determinou tudo que a questão 5 pedia. Próxima questão. Bom, para fechar, a questão 6 pergunta o seguinte. Na questão anterior, qual é a velocidade angular com que se movimenta a roda preta? Certo? Bom, para isso a gente vai ter que fazer o seguinte. Determinar a frequência da engrenagem preta, certo? E só depois determinar sua velocidade angular. Muito bem. Eu vou trazer os dados da questão anterior para cá. Bom, daí eu tenho o seguinte, que a frequência da engrenagem verde vai ser multiplicada novamente pelo raio da engrenagem verde,
Isso aqui tem que ser igual a frequência da engrenagem preta vezes raio da engrenagem preta. Aí eu vou usar o mesmo argumento. Frequência da engrenagem verde vezes o número de dentes da engrenagem verde vezes raio da engrenagem preta dividido pelo número de dentes da engrenagem preta. Isso tem que ser igual a frequência da engrenagem preta vezes raio da engrenagem preta. Aqui eu vou cortar raio da engrenagem preta em ambos os membros. Eu fico simplesmente com frequência da engrenagem verde vezes número de dentes da engrenagem verde dividida pelo número de dentes da engrenagem preta. Isso tudo sendo igual à frequência da engrenagem preta, certo? Bom, daí é só a gente substituir. Daí eu vou ter que a frequência da engrenagem verde, que é 20, vezes o número de dentes da engrenagem verde, que é 100, dividido pelo número de dentes da engrenagem preta, que é 40. Isso aqui tudo sendo igual à frequência da engrenagem preta, certo? Bom, posso cortar aqui, ó, 0 no numerador, 0 no denominador. Ou seja, frequência da engrenagem preta é igual a 20 vezes 10, 200, dividido para 4, certo? 200 dividido para 4, 50. Então a frequência da engrenagem preta é de 50 RPM, rotações por minuto. Só que ele perguntou o seguinte: a velocidade angular. Bom, para determinar a velocidade angular, eu posso usar a seguinte expressão: velocidade angular como sendo o produto de 2π vezes a frequência, tá? E a frequência eu acabei de descobrir que é a frequência da engrenagem preta, que vale 50 RPM. Então, eu vou ter que a velocidade angular é igual a 2π vezes 50. Bom, 2π vezes 50, isso aqui vai dar 100π. Ou seja, significa que a minha velocidade angular é de 100π radianos por minuto, certo? Bom, e com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.